Vamos agora ouvir João Lampreia, diretor da SAP S/4HANA Cloud, e Diogo Leitão, Business Partner da For Solutions. O João Lampreia tem mais de 20 anos de experiência no setor das tecnologias de informação e também na implementação de tecnologias SAP em empresas nacionais e internacionais. O Diogo Leitão tem mais de 30 anos de experiência com um histórico comprovado de trabalho em consultoria de gestão empresarial, nomeadamente nas áreas de gestão, investimentos e estratégia de marketing. Ambos vão falar-nos dos desafios e das oportunidades que as PME em Portugal têm enfrentado num contexto em mudança, à luz das necessidades de transformação, bem como estas podem beneficiar de soluções de ERP na cloud. Este tema é-nos trazido pela AMT. E já aqui estão comigo os nossos convidados desta tarde. Muito boa tarde a ambos, sejam muito bem-vindos. Diogo Leitão, vou começar por si, é Managing Partner da For Solutions, uma empresa de consultoria de gestão que acompanha, no fundo, o dia-a-dia de muitas das empresas do tecido empresarial português. Entre elas estão muitas empresas que procuram o melhor caminho para concretizar também a sua transformação digital e é dela que estamos aqui hoje a falar. Quais são as principais dificuldades, no fundo, com que se depara no apoio a empresas que precisam de informação de gestão de qualidade para gerir o seu próprio negócio? Muito bem, boa tarde. O que é que eu posso dizer com a experiência que vou tendo no mercado? Julgo que hoje em dia temos dois tipos de temas. A dispersidade que temos enorme de informação, vem de várias fontes e eu sinto isso com os clientes que tenho. A quantidade de informação que vem de fontes diferentes, de formatos diferentes e muitas vezes não coincidente, que é algo que até torna aqui algum desconforto porque temos que validar números. E, por outro lado, também a quantidade, às vezes, excessiva de informação que queremos ao pormenor e que também nos dificulta aqui no dia-a-dia no trabalho. Dar aqui também nota numa questão que me parece importante, é que muitas vezes este tipo de informação origina que o cliente tenha algumas dúvidas sobre qual o caminho que deve percorrer. Gera confusão, não? Gera confusão e, inclusive, algumas questões sobre a equipa que tem. Não tem a ver com as equipas, nós temos no tecido empresarial português ótimos profissionais, pessoas muito competentes. Muitas vezes estamos com demasiada informação dispersa e com pouca capacidade de tratá-la e de a usar como deve ser. João, o Diogo falou na necessidade das empresas iniciarem também este processo de transformação digital, mas no fundo estas necessidades de que falamos aqui não são de hoje, não é? O que é que mudou, entretanto? Que tipo de soluções é que existem também no mercado que de alguma forma possam garantir uma maior taxa de sucesso e que todas elas envolvam também um investimento que é significativo em vários níveis? Pois, de facto, a tecnologia mudou bastante e pode facilitar muito o resolver destes problemas, porque na prática estas necessidades já existem há muito tempo, necessidades de termos informação, necessidades de podermos ter uma boa capacidade de análise dessa informação, isso tudo são necessidades que já existem há muito tempo, mas eu diria que a tecnologia hoje em dia está preparada de uma forma completamente diferente para responder a estes desafios. Houve um conjunto de evoluções que fazem toda a diferença, portanto o conceito da ERP é muito antigo, a SAP já teve várias versões do seu ERP e a grande diferença que podemos assinalar é de facto aqui um conjunto de evoluções tecnológicas que permitem na prática que tudo seja simplificado e que as coisas sejam bastante mais simples na hora da implementação e na hora da gestão. Eu posso dar aqui alguns exemplos, portanto, a base de dados in-memory, colunar, traz uma capacidade de performance muito diferente em relação àquilo que muitas empresas estão habituadas.
a não necessidade de haver tantas tabelas, tantas agregações, portanto, permitem um acesso muito mais facilitado à informação. Outro exemplo que eu posso dar é a própria forma como as infraestruturas que suportam este tipo de aplicações são geridas. Existem atualmente soluções de deployment de infraestruturas já muito orientadas São mais vantajosas. São mais ágeis, são mais fáceis de implementar e, acima de tudo, as empresas deixam de se ter que preocupar com esta componente da infraestrutura. São soluções ou tecnologias que surgem do mundo open source. Kubernetes é uma expressão que poucos conhecem, mas que marca toda a diferença naquilo que é, no fundo, o deployment de infraestruturas. E que é o quê? Trocando No isso fundo, é uma pacotização ou seja, se eu tiver, vamos imaginar que eu tenho uma aplicação que só corre numa infraestrutura que é própria e que a empresa implementou, isso pode-me trazer muitas dificuldades a nível da sua gestão, porque tem muitas especificidades. A infraestrutura hoje em dia está associada à própria aplicação e os próprios fabricantes de software acabam por conseguir disponibilizar aos seus clientes de uma forma muito facilitada essas infraestruturas sem eles se terem que preocupar com as mesmas. Outra evolução também que é importante assinalar, que é muito importante, é os modelos de desenvolvimento aplicacional de side by side, ou seja, sempre que nós queremos fazer algo que está para além da aplicação que nós precisamos de melhorar ou de estender, existem hoje em dia muitas soluções que permitem, de facto, isolar estes dois mundos, o mundo da aplicação standard, do mundo da aplicação de desenvolvimento que temos que muitas vezes que garantir para cobrir uma especificidade, e este side-by-side também garante depois um conjunto de coisas que são muito positivas a nível da forma como a solução vai evoluindo, mesmo em termos de upgrades. Diogo Leitão, estando ainda muitas empresas também a fazerem este caminho e a dar os primeiros passos neste caminho da transformação digital, sente que a gestão de topo está motivada também ela para fazer este tipo de investimento? Olha, claro que sim, e isto da pandemia vê-se normalmente do lado negativo e normalmente... Mas há também um lado positivo. Ver o lado positivo, e há sempre, e isso é inquestionável, não é uma retórica que vamos ver agora o lado positivo para estarmos todos bem. Não, é uma verdade, é uma oportunidade que todos temos. Eu sinto claramente que o nosso tecido empresarial, confrontado com as tecnologias, com o Teams em casa, com a distância da documentação, da papelada, tudo isso originou um despertar. E eu noto que os clientes estão claramente à procura de soluções que dê essa agilidade, essa flexibilidade que falávamos aqui há pouco, para permitir esta capacidade das empresas poderem responder. Eu, por acaso, os meus clientes têm-me perguntado, e pessoas que não são clientes, contactos que vou tendo aqui no mundo empresarial, e têm-me questionado, mas há aqui soluções caras, isto não é para todos. Com certeza que há soluções que não são para todas, mas é para muitos, e certamente existirão soluções para todos. Mas, em concreto, o que eu acho é que, às vezes, há um desconhecimento da capacidade que o mercado nos permite de poder, aquilo que parece um grande investimento, não ser tanto assim e ser algo perfeitamente atingível. Eu dou aqui dois exemplos. A área de incentivos, a falar da Bazuca e outro tipo de apoios de Portugal 2020, que terminou e que está a terminar, e 2030, que irá ter início, poderá ter apoios de 60% a 75% a fundo perdido, que é qualquer coisa como em cada 100 mil euros a pessoa recebe 50 ou 60 mil euros ou 40 a fundo perdido, portanto não tem qualquer custo. Segundo, e isso basta fazer uma candidatura que tem um valor de 2, 3 mil euros completamente irrelevante. Por outro lado, se o gestor olhar não muito para a conta do as-is, do hoje, do custo-benefício financeiro, se pensar a médio e longo prazo, e há de estar a pensar ou vender a sua empresa para ganhar e se reformar, ou para partilhar, abrir capital, o que seja. Numa altura de venda, nós fazemos muitas avaliações de empresas e às vezes os nossos clientes dizem: mas isto vale mais. Olha, não vale. Porque quem está interessado em comprar, por exemplo, detectou que a sua empresa tem um ERP e um sistema completamente obsoleto e vai ter que fazer um investimento enorme para poder capitalizar. O que é que quer dizer com isto? Se somarmos os 40%, 50%, 60% de apoio a fundo perdido e se somarmos
a aquisição de um RP robusto, bom, transversal, provavelmente a soma das duas, o custo é net, é zero. E, portanto, aqui é uma questão de visão a médio prazo, a longo prazo, estar nas melhores tecnologias, nas melhores plataformas, estar à frente do tempo, e essas empresas seguramente, mas sinto concretamente, depois ainda à sua questão, o mercado está completamente diferente, os clientes, eu ainda há pouco comentava aqui com um colega, com o João, que nós temos 2, 3 propostas por semana de incentivos. Nós, nas últimas 2 semanas e meia, tivemos 130 pedidos de proposta para fazer incentivos. Veja a avidez, portanto, as pessoas estão atentas e têm que ir à procura desse apoio. Mas nessas propostas que está a referir, notou também o tal desconhecimento de que falava? Sim, esses que as nos pessoas contactam. procuram mais, mas há efetivamente um desconhecimento daquela que é a realidade ou que é o potencial de visão, não é? As pessoas já começam, sabem que há um apoio, sabem que há um incentivo, mas desconhecem a amplitude do mesmo. E aquilo que abrange. Por exemplo, um erro que quase todos cometem, ou que pelo menos têm essa ideia pré-concebida, é que isto só dá para uma área. Para ter uma ideia, não temos dúvidas absolutamente nenhuma que em 2022 nós vamos ter todas as áreas de inovação, tecnologia, digitalização, apoio às PMEs, marketing, consultoria, todas as áreas vão ter áreas de apoio para esse investimento. Portanto, não há, diria de uma forma um bocadinho já exagerada, mas praticamente não há área absolutamente nenhuma que uma empresa não possa encontrar um determinado apoio para ter essa alavanca para poder arriscar e correr atrás daquilo que é o futuro, que é amanhã, que é a tecnologia, que é estarmos à frente no mercado. João Lamprey, se a tecnologia evoluiu e as empresas também temos percebido, e as organizações que foram aprendendo com aqueles que foram os erros no passado, quando uma empresa decide implementar um ERP de última geração na cloud, quais é que podemos identificar como os 5 principais benefícios? O ERP na cloud é de facto uma solução muito diferente daquilo que era a solução ERP tradicional. A primeira coisa que se deve apontar é os tempos de implementação, que são bastante mais reduzidos. Não são mais reduzidos pelo facto de termos ganho experiência de outro tipo de processos de implementação, mas sim porque a própria tecnologia já potencia uma abordagem muito mais direcionada para a adoção de processos e não estarmos a pensar um pouco na nossa realidade e no nosso umbigo, para que as soluções de facto possam depois ir evoluindo de forma quase automática. É muito importante que as organizações também mudem a sua mentalidade e se preparem para simplificar, para estarem preparadas para terem soluções menos complexas, e para isso é preciso que de facto haja aqui uma nova mentalidade que também é induzida pela própria forma de implementar um ERP na cloud, ou seja, a própria metodologia de implementação já induz à adoção daquilo que são as melhores práticas que estão num ERP na cloud, ok? Pronto, depois o segundo principal benefício que podemos apontar é aqui a infraestrutura. Portanto, o cliente deixa de facto de se preocupar com a infraestrutura. A infraestrutura está a cargo do fabricante de software, está incluída num contrato de subscrição. A monitorização da performance, tudo o que está associado à manutenção de uma infraestrutura deixa de estar no IT das empresas e deixa de ser uma preocupação. Isso também é uma diferença muito grande. O facto de termos implementado processos mais standard também nos leva ao terceiro benefício, portanto, a velocidade de inovação, ou seja, temos acesso a upgrades automáticos que são garantidos pelo próprio fabricante de software. E falando aqui um bocadinho nos erros do passado, muitas empresas se lembram de os upgrades serem uns processos muito dolorosos e que envolvem muitos recursos internos e que também têm custos elevados e, portanto, neste caso, ao adotar uma solução na cloud, estou, no fundo, aqui
abdicar de alguma especificidade dos meus processos, mas depois consigo, por ter sido disciplinado na implementação e adotado as melhores práticas, consigo efetivamente beneficiar de ciclos de inovação que são constantes. Isso é uma das características de uma solução cloud. Depois, também, a própria tecnologia potencia uma experiência do utilizador muito melhorada, ou seja, o acesso rápido à informação, o termos uma interface já inteligente que nos dá logo à partida um conjunto de indicadores que nos dirige para as tarefas mais importantes do nosso trabalho do dia-a-dia, portanto isso é uma realidade. A capacidade analítica sobre os dados que estão na solução. Portanto, eu diria que uma solução na cloud, num ERP de última geração, já traz, de facto, muito maior facilidade ao utilizador aceder à informação que precisa, sem precisar de processos que não consegue assegurar por si próprio, ok? Em último lugar, tudo isto, e também potenciado pela tecnologia, leva a uma redução do custo de propriedade, o chamado Total Cost of Ownership, ou seja, temos menos custos nos upgrades, temos uma infraestrutura gerida de uma forma mais eficiente, temos uma arquitetura aplicacional em si que é mais simples e que permite que os utilizadores consigam aceder mais rapidamente à informação, temos uma interface inteligente que nos dá logo um conjunto de informação para podermos direcionar o melhor possível o nosso trabalho e tudo isso se traduz em ganhos a nível do custo de propriedade, se somarmos todos os custos, se compararmos com aquilo que era o custo de um ERP tradicional, vamos ter uma clara vantagem com o ERP na cloud. Nem todos os custos são tangíveis. Eu diria que, por exemplo, a velocidade de inovação, o facto de termos acesso a novas funcionalidades que podem também melhorar os nossos processos, também representa uma vantagem aí mais intangível, mas no somar de tudo há, de facto, um custo de propriedade mais reduzido. Diogo, e no fundo o mercado, já que eu referiu que está mais disponível para investir nestas questões, mas a minha pergunta é se está efetivamente interessado ou se será mais uma questão, porque está na ordem do dia, porque houve uma pandemia que acelerou também todos esses procedimentos e esse alerta para uma mudança. Claramente haverá aqui as duas partes. Haverá sempre este lado do despertar e do desconhecimento e vamos ver que também queremos estar. E depois outra questão é quer mesmo estar e avançar. Que há um tema importante, estava a ouvir aqui o João, há em algum tecido empresarial alguma dificuldade de perceber o que é que isto tudo faz e o que é que isto tudo traz. Ou seja, é uma linguagem menos técnica e uma linguagem mais de dia-a-dia do empresário que precisa de perceber melhor até onde é que vai. Que é onde eu estou mais e tento passar um bocadinho este lado para o empresário. De facto, eu acho que vão investir, porque o problema não está tanto na área financeira, dos recursos humanos, isso já muita gente avançou, está na parte mais da produção, do estoque, das matérias-primas, das notas de encomenda, todo esse processo mais logístico, aí estamos pré-históricos. A maioria dos clientes que vou são folhas em papel, são guias de saída, há erros, há estoque que existe e que depois não existe e depois fecha a encomenda e não se pode entregar. Isto não é real, isto não pode acontecer, estamos no século XXI, quer dizer, isto é qualquer coisa que até nos deixa um bocadinho perturbados. Eu estava aqui a comentar, só para uma graça, para fazer aqui a ponte, nós passámos a ser pontuais nas reuniões, pontualíssimos, por causa do Teams e do Zoom, etc. E agora já não há quase pandemia, graças a Deus, mas já somos todos pouco pontuais. As pessoas já começam a chegar um quarto de hora atrasada, 20 minutos, quer dizer, temos que... Portanto, no fundo é possível as mudanças são possíveis. É possível mantê-las. É possível, mas é preciso disciplina. E muita gente às vezes não tem essa resiliência, essa capacidade de disciplina. Mas compete-nos a nós, que estamos aqui no mercado, a tentar mostrar às pessoas que é possível, porque as pessoas depois também, vendo e percebendo, vão e investem. Não tenho dúvidas, posso lhe dizer, estas últimas 2 semanas tive 4 ou 5 clientes que vão avançar com soluções, porque de facto só é esse o caminho. Perceberam que é inevitável. Que é inevitável, não querem passar pelo que passaram, não faz sentido. Não faz sentido. João, foram aqui identificadas algumas empresas que não estão, no fundo, adaptadas à realidade.
Que tipo de empresas, para que tipo de empresas é que estão direcionados estes tipos de ERPs na cloud? Bom, eu diria que empresas que tenham a capacidade de perceber que precisam ter numa única plataforma que seja consistente e que, no fundo, dê à empresa em si a capacidade para gerir as suas operações na totalidade com informação coerente, isto é fundamental, e com um grau de cobertura elevado. Ou seja, se tivermos uma empresa que tem uma atividade muito simples, há outros softwares no mercado que podem cobrir este tipo de atividades. Agora, se tivermos gestão de supply chain, se tivermos gestão da produção, gestão da qualidade, gestão de armazéns, portanto, tudo isto, gerir todas estas áreas de forma integrada, de forma consistente e a produzir a informação que é necessária para a tomada da decisão, aí temos que contar com um ERP que tenha, de facto, um scope de processos que seja suficientemente alargado e que permita, de facto, uma empresa implementar numa única plataforma, que isso tem muitas vantagens, no fundo, tudo o que são processos críticos e tudo o que são processos de suporte às suas operações. Portanto, eu diria que um ERP na cloud faz sentido sempre que efetivamente existam este tipo de necessidades e também, muito importante, tem que haver também aqui uma predisposição das empresas para perceberem que um ERP na cloud tem características particulares. Um ERP on-prem dá mais flexibilidade aos clientes, dá mais flexibilidade para nós adaptarmos mais os nossos processos, mas por outro lado depois tem um conjunto de problemas associados que depois se refletem a nível dos custos, ok? E portanto um ERP na cloud é aqui um excelente compromisso entre o âmbito suficientemente alargado que tem e aquilo que depois são os seus custos operativos que estão associados a uma solução que é mais standard do que outras soluções ERP em que há mais liberdade para customizar e para desenvolver. E, portanto, este é o grande compromisso que tem que ser estabelecido quando uma empresa decide, de facto, pensar num ERP na cloud e com características cloud, porque tem que também se adaptar ao produto. A própria SAP qualifica os clientes para a solução, ou seja, não é qualquer cliente... Se é mais adequado ou não? Não é qualquer cliente que está, no fundo, qualificado para a solução ERP Cloud. Porquê? Porque se o cliente quiser, de facto, sair fora desta filosofia, se quiser implementar os seus próprios processos e não quiser adotar as melhores práticas standard que estão disponíveis na solução, o ERP Cloud não é a melhor solução, ok? Agora, depois dessa decisão tomada, portanto, também existem as implicações. Um ERP na cloud é, sem dúvida, mais eficiente do ponto de vista dos custos, sem dúvida, mais eficiente do ponto de vista da sua manutenção e da sua extensibilidade e da incorporação de novas funcionalidades. Isso não há dúvida nenhuma. Um cliente que aposta mais no desenvolvimento e na adaptação do ERP tem certamente muito mais problemas depois a nível de upgrades e a nível da evolução da solução. No fundo é disto que estamos a falar. Diogo, no seu conhecimento e no seu contacto dia a dia com as empresas, quando se toma uma decisão neste sentido, uma aposta neste sentido, neste tipo de projetos, o decisor conhece a fundo o potencial destas soluções? Inicialmente, normalmente não. Sabe, tem uma ideia, ouviu, e estou a generalizar, obviamente, mas depois de ir a fundo, e aí é uma preocupação que vai aqui um bocadinho ao encontro do que o João falava, que é depois do cliente estar perfeitamente, porque ele já tem vontade, gostou, até ficou, porque normalmente isto acontece, tem muito mais soluções do que até que imaginava, portanto há um entusiasmo, mas depois é preciso patrocinar isto bem nos decisores, ou seja, a envolvente que tem que se depois ter neste projeto de dedicação e das partes, isto é um todo, ou seja, muito cliente não pode ir para isto, ok, está feito, está aqui o investimento, eu até vou pôr aqui o dinheiro e vamos embora. Mas isto não chega, tem que haver um compromisso, porque depois isto é de todos, é de quem instala, é de quem faz a ponte, é de quem paga.
E às vezes aqui este compromisso compete a quem está nesta interligação de criar esta capacidade de haver a envolvência, porque depois pode não ser tão simples como se imagina. Mas concretamente há a questão que me coloca. Claramente que não há um conhecimento profundo de início, desconhecem a amplitude. Eu diria que acho que eu não conheci nenhum cliente que eu não levasse qualquer coisa que não sabiam que fazíamos. Que, olha, faz isto, não é possível. Mas faz assim, mas quer ver. Então vamos ver, vamos testar. Portanto, isto usando uma expressão portuguesa, isto é o pão nosso cada dia. Portanto, mas é perfeitamente legítimo. Eu próprio, sempre que estou, também sou surpreendido com N questões que também não desconheço e vou conhecendo. Mas o mercado está desperto, está perfeitamente receptivo, é perfeitamente capaz. Portugal é um país com muita aptidão para a tecnologia, para se adaptar às questões. O Covid, provavelmente, na pandemia, sei lá, 3 pessoas teriam o Teams ou o Zoom instalado. Hoje em dia não há ninguém que não tenha. Conheço pessoas de 70 anos, 75 anos, que têm tudo instalado. Portanto, somos capazes, somos. Vamos agora criar condições também que o Governo consiga dar as linhas certas e os apoios corretos, porque isto sozinhos não podem ser os empresários a conseguir dar a volta a isto, porque é extraordinariamente difícil. Temos que claramente ter apoios. E esses apoios, pela informação que vamos tendo, e já com as linhas que já estão algumas abertas, é perfeitamente possível ser dado e no fundo é aquilo que precisam, porque também liquidez há alguma, mas também não há assim tanta, e todos precisamos aqui de um bocadinho de oxigênio para caminhar para a frente. João, e nesta bolha, neste balão de oxigênio, considera que de alguma forma a própria tecnologia pode estar neste momento, nesta fase, mais à frente do que as empresas conseguem gerir e do que as próprias empresas conseguem absorver também em termos de mudanças? Eu diria que a tecnologia permite muita coisa hoje em dia. The sky is the limit, é quase assim. Mas aqui eu penso que o grande segredo é o faseamento. Uma empresa tem sempre o seu ponto de partida, tem os seus profissionais na área de IT, tem os donos dos processos das várias áreas. Esse é o ponto de partida e adotar tecnologia tem que ser sempre de forma faseada. E esse é o grande segredo. Começar pela base, começar a fazer a implementação dos principais processos e depois, a partir daí, ir melhorando e ir criando condições para mais coisas aparecerem. Porque a tecnologia, de facto, está muito avançada. Há muita coisa que é permitida hoje em dia e se qualquer pessoa for a uma apresentação da SAP sobre solução de Analytics, solução mesmo de Machine Learning, portanto, todas as soluções que já existem, dá para perceber que, de facto, se consegue potenciar ao máximo aquilo que são as capacidades que existem hoje em dia a nível da área tecnológica de sistemas de informação. Agora, de facto, é muito importante que as empresas se estruturem e estejam preparadas para, no fundo, começar a lidar com toda esta tecnologia. E aí o faseamento é muito importante. É começar passo a passo a implementar os processos, a consolidá-los, a estar confiantes com os processos que são implementados e depois então partir para tudo o resto que uma plataforma SAP e um ecossistema como o ecossistema da SAP permite, não é? Portanto, há esse potencial, mas as empresas no fundo têm que ter um plano para conseguirem alcançar ali uma fase de equilíbrio. Têm que ter um plano, têm que ter um roadmap e têm que estar muito cientes de qual é que é a sua real capacidade para implementar tecnologia. Porque a tecnologia também pode criar aqui situações em que a empresa, se quiser implementar muitas coisas ao mesmo tempo, pode ter dificuldade em, de facto, rentabilizar os seus investimentos. Portanto, os investimentos têm que ser pensados e têm que ser pensados numa lógica de roadmap e numa lógica faseada. Diogo, neste equilíbrio que se pretende, quais são as suas expectativas a médio e longo prazo para os próximos anos, para o próximo ano ou para os próximos 5, 10 anos? O que é que gostaria, dentro desse período, se voltássemos aqui a falar, de estar aqui a discutir nessa fase? Boa pergunta. Gostaria primeiro que as empresas sobrevivessem, que eu acho que sim, e que conseguissem reinventar, e acho que quem não o fizer está a perder uma grande oportunidade.
Como é que eu vejo? Eu julgo que o mercado... Nós temos um tema que eu sinto nestes 30 anos, mais de 30 anos que trabalho, que é cultural, que é difícil mudar. O português é muito analítico, gosta de muita reunião, tem muito pouco pragmatismo. Estamos a generalizar. Claro. Gosta de fazer 25 reuniões, 25 Exceis, 25 análises e é pouco pragmático e pouco decidido. E isto é um paradigma que, culturalmente, eu noto que a nossa geração mais nova mudou radicalmente. São muito menos agarrados. A minha geração é uma geração que tinha que ter casa, que tinha que ter carro, que tinha que ter um emprego estável. Esta geração é literalmente o contrário. Não, se tiver casa tem, aluga, se não tem carro anda de Uber. E, portanto, há aqui uma possibilidade de nós olharmos para a frente com pessoas muito mais decididas, porque eles são muito mais, a geração atrás, muito mais decididos do que a minha. E, portanto, eu acredito que daqui a 4, 5 anos vamos ter claramente Portugal muito mais capacitado em ter negócios mais robustos, mais prontos para responder às crises, porque vão ter flexibilidade, porque vão ter capacidade de resposta, vão ter capacidade de se reinventar. Porque terão experiência já. Porque já tivemos essa experiência. Isso é o que tem bom as crises. As pessoas bebem, pode não estar ali evidente, mas está há uma latente. lição que fica desse. Fica ali e a pessoa consegue, e eu acredito piamente que vamos conseguir ter aqui um caminho risonho para todos. E com esse caminho risonho não há melhor forma de terminar a nossa conversa. Diogo Leitão, João Lampreia, obrigada a ambos pela vossa presença neste SAP Now Nós aqui agradecemos. E pelos contributos que aqui nos trouxeram a este estúdio, nesta reflexão tão importante sobre os temas que marcam este dia.